Esse caso ocorreu com minha mãe quando ela tinha 15 anos e com meu tio quando ele tinha 14 anos. Ela relata esse acontecimento desde que eu e minhas irmãs éramos crianças. Minha mãe conta que na época do ocorrido, ela morava com meus avós em um sítio no interior de Piracaia, SP. Meu tio, nessa época, usava muitos palavrões e zombava de coisas sobrenaturais. Por mais que chamassem a atenção dele, ele continuava a falar. Então, um dia, durante a quaresma, ela e meu tio foram buscar um saco de sal na casa de uma tia dela que morava a alguns quilômetros do sítio do meu avô. Quando chegaram na casa da tia, ficaram conversando por muito tempo e, ao irem embora, já era noite. Pelo caminho, meu tio continuava a falar palavrões. Minha mãe conta que chamou a atenção dele, já que estavam na quaresma. No entanto, ele continuava. Quando atravessaram a porteira do sítio do meu avô, viram perto de um ribeirão um bicho magro, todo branco. Minha avó conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás e andava como se estivesse apoiada nos cotovelos. O rosto parecia com o de um cachorro, só que muito feio. As orelhas eram compridas e caídas para a frente, parecendo se bater para baixo do rosto do bicho. Além disso, o bicho parecia estar fungando. Na hora, ela pensou que era um bezerro e comentou com meu tio, já que meu avô criava algumas cabeças de gado. No entanto, meu tio falou brincando: "Guenada, é um lobisomem." Quando ele disse isso, o bicho levantou a cabeça, e as orelhas começaram a se bater mais alto uma contra a outra. Então, perceberam que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos em direção à casa do meu avô, deixando o saco de sal caído no caminho. Minha mãe conta que olhou para trás e viu que o bicho caminhava na direção deles batendo as orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás. Na época, a casa do meu avô era toda cercada de gravatá, uma planta com folhas grossas e espinhos, para impedir que os porcos se aproximassem da casa. Meu tio, com medo, atravessou os gravatais desesperado, enquanto minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa do meu avô. Ao chegarem na casa, começaram a bater na porta, pedindo que a abrissem. Depois de entrarem, meu tio não conseguia falar de tão assustado que estava. Minha mãe contou ao meu avô o que aconteceu. Meu avô, então, olhou pelo buraco da janela e disse que o bicho estava no quintal, pois minha mãe tinha deixado a porteira aberta. Então, todos ficaram quietos, e depois de alguns minutos, ouviram um barulhão no poleiro das galinhas, mas ninguém teve coragem de ir ver o que era. Minha mãe conta que meu avô havia dito que o bicho era um lobisomem. Além disso, ela conta que o pessoal mais velho na época comentava que quando o lobisomem era preto, era um lobisomem vivo, e quando era branco, como o que viram, era um lobisomem morto. Decidi compartilhar esse relato, pois ao ouvir relatos de lobisomens, eles são sempre de cor escura, principalmente pretos. Nesse caso que minha mãe conta, o lobisomem é branco, e segundo o que lhe contavam, lobisomens brancos eram mortos. Será que mesmo depois de morto, a sina do lobisomem continua? Relato número 2. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e pensem que tudo não passa de invenção da mídia, porém somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí, à espreita e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade, e tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. Junto com meus pais e minha irmã estavam meus tios e um primo de 14 anos, que, apesar da diferença de idade, se dava muito bem comigo, ajudando-me a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. Sempre existiam cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida na cidade, mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia,
e eu adormecia cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeiras no sítio proporcionava. Certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando, e eu e meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então, pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa, e lá iríamos dormir. Acreditando que não haveria risco algum, e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, nossos pais não viram problema algum. Era 11 horas da noite quando entramos na casa, nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversávamos bastante, quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. Um medo começou a invadir meu corpo, e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para meu primo e novo amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração do outro, parecia que todos estavam tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato, sussurrou meu primo. Quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido, parecia que sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar pensando que nenhum animal poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas. Nós três ficamos próximos uns dos outros. Agora, eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois, mais velhos do que eu, estavam com tanto medo quanto eu. Então, perguntei sussurrando ao filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, pude sentir o medo no rosto do garoto, que sussurrou com a voz embargada. Lobisomem. Depois de ouvir essa palavra, todo o meu corpo começou a tremer, senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam na televisão, e agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela de um lado para outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela quando meu primo, um pouco descrente da história de que um lobisomem estava do lado de fora da casa, sussurrou que devia ser apenas um bicho e se aproximou cautelosamente da parede. Buscando espiar pela fresta da janela, o vi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora, a criatura parecia farejar nosso medo e tentava entrar na casa, arranhando toda a grande janela de madeira. Um tipo de rosnado foi ouvido, e eu tive a certeza de que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora, ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade até que barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava, e percebemos que nossos pais estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso de que a coisa atacasse nossos pais, porém parece que ela fugiu com o barulho das pessoas chegando. Ao entrarem em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre. Talvez uma onça, porco do mato ou até uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram deitar, e eu, meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o dia amanhecer. Pela manhã, insistimos na história do lobisomem, e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto. A janela estava profundamente arranhada a uma altura que nenhum animal de pequeno porte, como uma onça, poderia alcançar.
Agora vamos para o terceiro relato. Desde pequeno, gostava de filmes, livros e histórias de terror. Ainda criança, eu, minha irmã e primos nos reuníamos em volta dos mais velhos para ouvi-los contar suas histórias. Verdade ou não, elas serviam para nos deixar apavorados, e íamos dormir com aquela sensação de alerta. Onde qualquer barulho nos chamava a atenção, deixando nossa imaginação identificar a sua origem. Seriam os sons noturnos causados por alguma entidade sobrenatural? Ou seriam apenas grilos, cães e o vento nas árvores? Quando estamos assustados, qualquer som nos parece aterrorizante, né? Abaixo, vou tentar narrar um conto ouvido na minha infância, segundo os meus familiares, ocorrido com meu avô. Vitor tinha ido até o seu vizinho participar de um mutirão para a construção de um celeiro. O tempo para concluir a tarefa acabou se alongando mais do que o esperado, e a escuridão avançou rápido. Terminado o serviço do dia e depois de algumas conversas, todos seguiram por caminhos diferentes rumo às suas casas. Era uma noite de lua cheia, e apesar de sua luz ajudar a clarear o caminho, criava sombras assustadoras na mata. Vitor caminhava por uma trilha com um pequeno lampião na mão, que o ajudaria a avistar alguma cobra no caminho, e um facão na outra mão para sua proteção. Como era uma região serrana, a neblina se formava lentamente, tornando a paisagem mais fria e sinistra. Acostumado com a vida da roça, Vitor caminhava indiferente à situação, porém atento aos sons da mata. Quando estava próximo de casa, escutou um barulho não muito longe dele. Pareceu ser um rosnado. Concentrou-se na sua audição, tentando adivinhar de que lado viriam aqueles ruídos. O que poderia ser? Talvez algum cachorro do mato. Acelerou seus passos e apertou o cabo do facão para se sentir mais seguro. Novamente, ouviu o rosnado de um bicho, desta vez mais alto, era como se aquilo estivesse mais próximo. Continuou caminhando quando avistou um vulto negro pular na trilha logo à sua frente. Como defesa, colocou as duas mãos para frente com o facão em posição ofensiva e o lampião iluminando a criatura. Viu algo que nunca havia visto antes. Uma espécie de cachorro muito grande, sua boca se abria ameaçadoramente, mostrando presas afiadas. O seu corpo era coberto de pelos negros, e suas patas eram grandes como as de um urso. A criatura babava, rosnava e avançava em sua direção. Vitor desceu o facão e acertou a orelha do bicho, que ganhou e recuou para a lateral da trilha. Os sons que ela emanava pareciam ser coisa de outro mundo. Gemidos horribiais. Recuperado do choque inicial, começou a correr pela trilha. Correu o mais que pôde até chegar em casa. Abriu a porta e a trancou, procurando imediatamente pelo rifle que possuía. Sua esposa levantou e veio ver o que estava acontecendo. Ao olhar para o seu marido, viu o terror estampado em seus olhos. Perguntou o que estava acontecendo, e Vitor disse que uma coisa ruim havia cruzado o seu caminho, mas que tinha lhe arrancado uma orelha. Lá fora, ao longe, ainda ouvia-se os ganidos e rosnados. Ficou atento próximo à porta, dizendo que se a criatura quisesse entrar, iria estourar a sua cabeça. A mulher se agarrou a um crucifixo e ajoelhada pôs-se a rezar. Aos poucos, os ganidos cessaram, e ao que parece o bicho foi embora. No dia seguinte, Vitor e sua esposa foram até os seus vizinhos perguntar se também haviam visto ou ouvido algo estranho na noite anterior e, para sua surpresa, encontraram um deles com um estranho curativo na região da orelha. Parecia que um pedaço dela havia sido decepado. Rumores correram dizendo que aquele velho solitário era um lobisomem. Deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Por hoje é só.